Pessoal, na aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre fazer uma introduçãozinha ao WebGL, né? Vamos já ver como é que funciona o WebGL na prática, certo? Então, tudo que a gente viu até agora, né, aqueles conceitos de transformação de objetos, né, transformação de câmera, transformação de projeção, tudo aquilo ali, a gente vai usar agora, tá? Só que na prática, tá bom? Qualquer dúvida, pessoal, que eu vou mostrar aqui as partes práticas, né? E eu quero que vocês deu dúvida e tudo mais, falem logo, tá? Porque a atividade que eu vou passar hoje, de preferência, faça esse final de semana mesmo, tá? Porque vai haver outras atividades mais cavernosas, digamos assim, né? Então, vocês precisariam, um passo a passo, né? Passar por essa atividade para quando for chegar a outra já tá mais tranquilo, tá? Então, qualquer dúvida que tiver tendo durante a aula, fala aí no chat que eu sano já logo, tá bom? Beleza? Então, a gente falou, né, um pouquinho do que é o API gráfica, né, do OpenGL e tudo mais, né? Falamos aqui o porquê do OpenGL, né? Para que precisa o OpenGL é utilizado em várias plataformas, né, como base, né? A gente falou muito sobre isso daqui. Eu acho que estou repetindo isso daqui, né? Deixa eu ver aqui esse negócio. É mais para lá. Que ficar repetindo de ontem você já tá em gravação e já tá ok, né? É daqui, pronto. Desculpa aí, pessoal. É a partir daqui, configuração WebGL, né? Então a gente vai falar sobre a configuração do WebGL na aula de hoje. Aí qual vai ser o nosso cronogramazinho, né? A gente vai fazer um setupzinho básico, né? Uma coisinha bem marota, né? De como a gente já vê alguma coisinha WebGL, tá? E eu quero que vocês entendam o conceito de buffers, tá? Esse conceito de buffers a gente vai ter que usar daqui para o final. Então, a gente tem que entender que tudo no WebGL, né, tanto quanto no OpenGL, o OpenGL acontecia o seguinte, você trabalhava com máquina de estado. Então, se você setava um estado, se você não mudasse esse estado, ele permaneceria durante todo o tempo. Imagina, digamos, né, eu coloquei numa cena uma cor de background. E aí eu setei essa cor de background, como se fosse um estado. Se eu não mudar a cor de background em outra cena, permaneceria aquela mesma cena lá para a cor de background, tá? E a mesma história com as matrizes de transformação. A gente poderia armazenar essa matriz de transformação e depois utilizar como se fosse um estado, né? Então, a ideia ainda continua permanecendo aqui no WebGL, OpenGL a partir do OpenGL 3.0, né? Mas agora o conceito é de buffer, né? É como se eu armazenasse um buffer e eu vou trabalhar com esse buffer. Quero utilizar esse buffer, eu tenho um identificador que me leva para esse buffer. Então, toda vez quando precisar utilizar aquele buffer, né, aquelas posições dos vértices, eu tenho que recorrer a esse buffer. Tá? Então, a gente vai entender o que é esse buffer direitinho. A gente vai falar um pouquinho sobre os modos de matriz, né, clássicos, e o que é que a gente utiliza, vai vir a utilizar, né, no WebGL, certo? Vamos desenhar algumas primitivas básicas, né? No caso a gente vai fazer um desenhozinho de um triângulo colorido, tá? Um triângulozinho 2D, e entender aí o que é a questão do shader, né? Então esses dois últimos, a gente vai meio que ver em conjunto, tá bom? Então a ideia é terminar a aula vocês entendendo como é que a gente já faz um desenhozinho, né, legal, utilizando o shader, tá? Então vamos lá. Configuração básica e buffers, tá? Então, o que são buffers, né? Buffer, pessoal, pensa que é como se fosse um armazenamento, né? É um array que a gente está armazenando, tá? E esse buffer ele vai ficar ali armazenado como se estivesse na memória RAM, né? Do computador. Então, quando a gente precisar utilizar aquele buffer, a gente utiliza. Não vou utilizar mais, eu limpo, dou um clear nele. Então, imagina como se fosse uma pilha, esse buffer, né? Como se fosse uma unidade de armazenamento. E aí, no WebGL, né, a gente vai utilizar buffer para tudo. Buffer para cor, buffer para profundidade, buffer para stencil, buffer para transformação, enfim, vários tipos de buffer. Então, toda vez que a gente vai desenhar, tá, a gente
vai escrever isso em algum lugar do buffer ou vai utilizar um buffer para isso, tá? Então, pensa sempre nisso, né? Então, buffers, né, a gente vai utilizar para nos auxiliar para fazer um desenho, tá? E também esses buffers são utilizados para os vértices, né? Para os dados, né? Para os arrays, que a gente vai ver nos objetos. Então, quando a gente for criar um objeto, a gente vai criar um objeto que tem vértices e que tem cor, por exemplo, né? Então, a gente armazena tanto os vértices quanto as cores do objeto, tá? Então, já que fica tudo armazenadozinho lá no buffer, e quando a gente precisar, a gente só diz, olha, eu quero utilizar esse buffer aqui, dos vértices, desse vértice até esse vértice aqui, ele já pega para a gente. Só que a gente vai ver daqui a pouco, tá bom? Isso daí funcionando na prática. Ficou clara a ideia do buffer? Pode estar assim meio nebuloso, mas vocês vão ver que bora tratar o buffer como um array, tá, pessoal? Um array que a gente está armazenando coisa e quando a gente precisa utilizar, a gente vai lá atrás dele, tá bom? Então ele vai ficar ali armazenado. Aí como é que funciona a questão desse buffer, né? Por que ele precisa ficar armazenado? Porque ele armazena na API, na WebGL. Então quando ele vai trabalhar lá com o shader, né, com a placa gráfica, ele não vai recorrer ao teu código, ele vai recorrer à API que armazenou aquele buffer para fazer o que precisa ser feito, tá? Então, por isso que a gente tem que estar sempre jogando para o WebGL, né, ou para o OpenGL, no caso, se for utilizar o OpenGL, essas informações, né, dizer explicitamente que eu estou armazenando no buffer lá da API, tá bom? Então, como é que a gente desenha, faz um desenho no WebGL, né? Só antes de falar disso, o WebGL, pessoal, ele só foi possível com o advento do HTML5, né? Então, com o HTML5, veio veio a possibilidade de você inserir gráficos na web, né? Na página web, no navegador, certo? E aí, no HTML5, surgiu esse marcador chamado Canvas, tá? Então, o que vocês estão vendo aqui, ó, Canvas, ele é como se fosse um elemento do HTML5, né, responsável por fazer desenho gráfico. Você pode desenhar um gráfico aí, pode desenhar uma função, pode desenhar o que quiser, né? Antigamente, o precursor do Canva era o famigerado, alguém lembra aí do Flash? Era o famigerado Flash, né? Que ele raramente você está encontrando Flash agora na web, né? Porque ele é muito pesado. Com HTML5, menino, daí agilizou muito o processo, né? Ficou mais leve, né? Foi descontinuado, justamente. Foi abandonado. Geral, mesmo, né? Ainda tem alguns sites que ainda rodam em Flash. Antigamente, o site em Flash era top das galáxias, né? Hoje em dia, é raro ter um site em Flash, tá? Porque ele é muito, muito pesado mesmo, né? Então, hoje em dia, utiliza-se muito o elemento Canvas para fazer esses desenhos gráficos, tá bom? Então, beleza. Como é que é essa configuração básica, né? Aqui a gente está colocando um arquivo index. Não, mas eu acho que vocês já pegaram a disciplina de web. Pagaram? Programação web? Cri. Sim ou não? Aí tá travando ou eu tô travando? Vocês estão me ouvindo bem, pessoal? Ah, beleza. Pronto. Se tiver algum problema nessa parte de travamento, fala logo que eu já tento resolver aqui, tá? Então, pronto. Então, vou assumir que vocês já viram programação web com Ada, né? Então, algumas coisas de web aqui eu vou passar, outras coisas eu vou já dar uma aprofundada, tá? Mas o que é esse index.html? Esse index.html é como se fosse o arquivo raiz daquela página, né? Web, certo? Então, o que é que eu estou fazendo aqui, ó?
Aqui é uma paginazinha simples, tá? Uma página HTML simples, que eu estou colocando dentro do body, tá? Dentro do corpo dessa página HTML, um elemento Canva, tá? Então, esse elemento Canva aqui, ele vai ser usado para fazer o nosso desenho, tá? Então, bora fazer isso daqui na prática, tá? Peraí, espera só um minuto. Eu vou mostrar para vocês, né, essa páginazinha. Eu fiz uma página maior, mas só para vocês entenderem o conceito inicial, eu vou criar uma página do zero, tá? E aí, a partir dessa página do zero, eu vou colocar já um código um pouquinho maior para a gente comentar. Pode ser assim? Aqui um arquivo, tá? Um index. E aqui eu vou colocar esse códigozinho, tá? Então, vou dar um HTML aqui. Vocês não precisa nem de um editor, né? Dá pra gente brincar um jeito mesmo. Body. Eu vou colocar o elemento Canva, tá? Nessa parte aqui do Canva, pessoal, eu estou colocando um Geditzinho. Eu estou colocando aqui um elemento Canva com largura 640 e altura 480, tá? Então, vou colocar Canva aqui. E aí ele tem largura, né? Fazendo uma tela, esse negócio voltar assim, eu fico tontinho, mas bora lá. Width 4640, altura 470, tá? Então, estou aqui fazendo aqui um canvas, né? Com essa dimensão, tá? Da forma que tá aqui, vocês não vão ver esse bicho de jeito nenhum, né? Então, coloquei uma borda aqui para a gente verificar esse espaço reservado para esse canva, tá? Então, eu vou dar aqui vou colocar um estilo, né? Um style, onde eu coloco essa borda, tá? Então, a borda desse canva, ele vai ter 2 pixels, né? Vai ser sólido e de cor preta, tá? Black. Então, isso daqui vai fazer com que o nosso Canva ele tenha lá as dimensõezinhas, né? Um retângulozinho da cor que a gente quer, tá? Beleza. Então, vou dar aqui um run server, um Python 3, tá? Então, Python 3, HTTP server, boto o menos mzinho aqui, que ele já vai criar um servidorzinho de aplicação web para a gente. Eu vou colocar na porta 8050, tá? Então, se eu vim aqui na porta 8050, tá aqui meu Canva, tá? Então, é nessa área aqui, pessoal, que a gente vai colocar nossos desenhos, tá bom? Então, isso daqui é um elemento Canva que é responsável para a gente jogar nosso código aqui, tá? Como assim, John? Rodando em quê? O quê? Não, servidor Python, esse servidorzinho Python que eu botei aqui, né? Ele é como se fosse um Apache, né? Só que não precisa armazenar uma Apache só para ele. Então ele cria, é como se ele criasse um gerador de aplicação web. E aí ele vai atrás do index, né? Como eu estou aqui na raiz onde tem um index, ele vai pegar o index direto. Se não tivesse o index, ele ia mostrar a estrutura de página, tá? Então não precisa de servidor. O próprio Python você consegue fazer um servidorzinho para a gente trabalhar, tá? Então,
Dá para a gente fazer essa brincadeirinha com o Python, tá? Então, uma dica que eu dou para vocês, né? Não precisa configurar Nginx, não precisa configurar Apache. Você dá um Python, aqui é o Python versão 3, tá? Um Python 3, "-m, http.server, e aí especifica a porta. Se você estiver usando outra porta, você pode colocar a porta que quiser aqui e abre no navegador qualquer, tá bom? E aí você tem que executar esse código aqui estando na raiz da aplicação, onde tem o index.html, tá bom? Senão ele não vai saber qual é que vai ter que abrir, não. Beleza? Então, aqui eu tenho, né, o Canva. Então, eu botei aqui a borda de 2 pixels para a gente ver a dimensão, ó. Se eu não colocasse essa borda, a gente não ia ver nada porque ele desenha branco por padrão, tá bom? Então, o que é... Beleza, entendi, professor, que para desenhar eu preciso do Canva, né? Tenho que especificar o Canva. Agora, como é que a gente vai fazer esses desenhos, né, no WebGL? Aí a segunda parte vai ser essa, né? Então, primeiro identifica isso. E aqui eu também, no slide, né, eu coloquei um identificador, tá? O que é um identificador? Eu vou colocar um nome aqui, né, nesse elemento HTML, para quando eu for fazer o script, né, porque a gente vai precisar fazer script com JS, né, com JavaScript, a gente pegar esse elemento e dizer, olha, vai lá naquele elemento cujo ID é esse e joga o WebGL dentro dele, tá? Então a gente precisa colocar um ID, né? Dá para fazer outras formas de pegar isso, né, mas é mais prático colocando um identificador nele. E aí aqui no slide, né, eu coloquei como identificador um texto chamado GL Canvas. Mas esse ID aqui, pessoal, pode ser qualquer coisa, tá? Então, eu quero que vocês fiquem bem cientes que desse código todo, o que é obrigatório aqui é só o Canvas, tá? O que a gente está colocando aqui dentro são configurações nossas. Então, o ID também é configuração nossa, tá? Então, aqui eu coloquei GL Canvas. Mas se você quiser colocar melancia, você pode colocar aí, nesse identificador, tá? Então, qualquer coisa, certo? Então, é através desse identificador aqui, tá? Que a gente vai ir atrás de desenhar as coisas aí dentro, tá bom? Então, qual é o próximo passo, né? Deixa eu deixar isso aqui no topo. Então, o próximo passo é construir um scriptzinho, tá? Então, a gente vai construir esse script. Vou atrás da apresentação aqui para ser mais prático, tá? Rapidinho. E aí eu explico cada parte do código para vocês. O pessoal tá travando. Eu tô achando que a minha internet está um pouco lenta hoje. Estão escutando bem? Tá sem travamento, sem gaguejar? Tá normal? Pronto, beleza. Qualquer coisa vão falando aí, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar dentro desse body esse código, tá? Script. Esse script aqui, ele é em JavaScript, tá? Então, bora entender o que é que tá rolando aqui, né? O que é que tá sendo feito aqui. Bem aqui, eu estou criando uma função, tá? Essa função eu nomeei de main, tá bom? Então, esse main aqui, que é a minha função, ele está fazendo o quê, ó? Ele está pegando aqui um elemento canvas, tá? Esse daqui é um identificador que eu criei. Dá para ver bem direitinho, pessoal? Quero que eu aumente a fonte. Tá dando para enxergar bem? Pronto. Então, aqui eu estou pegando que um identificador que está o Canva. Então, esse document.carry selector, né? Carry selector, ele vai atrás de um identificador que eu coloquei GL Canvas, tá? Então, eu preciso encontrar esse cara para eu fazer os desenhos, tá? Então, primeiro passo, identifico onde é que está o Canva. Então, faço dessa forma. Esse nomezinho aqui, pessoal, tem que ser o mesmo que está aqui, ó. Se for diferente, já não vai pegar, beleza? Então, tem que ser o mesmo ID aqui, tem que ser aqui, tá bom? Aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou inicializar o contexto GL, né? O contexto WebGL. Então, faço como, né? Eu coloco
uma variável que eu estou chamando aqui de GL, tá? Eu estou dizendo que ele vai receber esse cara aqui, né? E armazenar o contexto WebGL, tá? Então, esse cara aqui já vai ser o cara que vai fazer os desenhos para a gente. E todos os desenhos que ele fizer, ele vai printar lá no WebGL, tá bom? Então, aliás, printar lá no Canva, tá? Então, fiz as operações aqui nesse elemento GL, ele vai jogar diretamente lá no Canva, tá? Então, pronto. Aí eu faço essa verificação aqui, tá, pessoal? É só para verificar se o seu navegador é compatível ou não com o WebGL. Então, se por acaso aparecer esse alerta, significa que o seu navegador ou o seu computador não é compatível com o WebGL. Aí, meu amigo, você senta lá no canto e chora, porque não dá para ver nada, beleza? Então, mas eu acho que vocês não viram isso daqui por conta da atividade, né? Aquela atividade todo mundo conseguiu ver o desenho, então suporta o WebGL, tá? Graças a Deus. Né? Próximos passos, né? Aqui agora, pessoal, já é utilizando o contexto GL, ou seja, utilizando o WebGL, tá? Então, lembra do buffer de cor que eu falei para vocês, né? Isso daqui eu estou armazenando no buffer de cor, tá? Então, estou dando o quê? Um clear color. O que é esse clear color? Ele diz assim, ó, limpe aí o buffer e coloque essa cor como cor de background. Então, essa cor aqui é a cor de background, tá? E após eu mostrar, né, porque quando eu faço isso, já mostro, puf, desenho. Aí aqui eu tô dando um clear nesse buffer, tá? Tô dando um clear nesse buffer bit, ou seja, eu desenho, coloco lá pro meu usuário esse desenho e limpo. Então, já ficou desenhado ali e não estou mais utilizando o buffer, tá? Eu limpei o buffer. Se eu quiser, numa outra rodada, né? Eu quiser atualizar essa cor de background, eu posso fazer porque o buffer de cor tá limpo, tá? Então, como ele só vai vir isso daí uma vez só, a gente coloca isso aqui para ele ficar zerado lá, o buffer de cor, tá? Deixa eu só tomar aqui meu remédio. E é remédio hora marcada. Pronto, então, estou dando aqui uma cor, né? Que cor é essa, né? 000, RGB, todos iguais a 0. Alguém sabe? Que cor é essa? Preto, né? Perfeito, Jorge. É preto, porque ausência de cor, né? Se eu não tenho nada vermelho, nada verde, nada azul, significa que é preto, tá? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou atualizar aqui essa página. Atualizei o index.html, né? Agora eu vou lá para minha paginazinha, né? E vou atualizar agora aqui, ó. Ó, como é que já ficou? Já ficou preto, ó. Então, ele já pegou essa cor que eu coloquei, né? E colocou na minha tela, tá? Então, o último termo, né? Como o John falou, é a opacidade, né? O nível de transparência. Então, eu posso deixar essa cor mais transparente ou menos transparente, ou seja, opaca, tá? Então, se eu quiser alterar aqui a cor, por exemplo, colocar vermelho aqui, ó, red, né? Vermelho. Vou colocar uma cor verde. A cor verde ela está relacionada à segunda coordenada, né? Verde. Se eu quiser colocar azul, né? Vai ficar assim, legal. Alguém sabe qual é a cor amarelo? Quais são os que eu vou ter que colocar? Porque vai depender do dispositivo, né? Mas aqui é um azul. FF0. Vou colocar aqui, né? 1 e 0. Né? Vai dar o quê? Amarelo, perfeito. O Diego acertou aí. Ah, eu não sei trabalhar com esse negócio de 1 a 0 não, professor. Eu gosto de trabalhar com 255. Beleza, você trabalha com 255. É só fazer assim, ó, coloca aí o valor e divide por 255, certo? Então, botar aqui essa cor aqui, por exemplo.
Aí vai ficar um amarelo mais, né? Tipo um limão, tá? Então, se você quiser trabalhar com o padrão de 0 a 255, né? Não é 256, 255, tá? Que o zero conta como 256 valores, né? Aí você utiliza a fraçãozinha, beleza? Então dá para fazer também dessa forma, tá? Entenderam aqui, né? Então, isso daqui eu tô printando aqui, tá bom? Alguma dúvida em relação a isso? Por que é que isso daqui tá funcionando? É porque eu estou fazendo a chamada do main aqui, tá, pessoal? Se eu não chamar o main, ele não vai desenhar o que você quer nem a pau. Ou seja, ó, se eu botar aqui, ó, vou comentar o main aqui, ó. Atualizei. Ó, não desenhou nada, porque eu não chamei, tá? Aí tem também como você fazer assim, ó. Você pega essa função, coloca bem aqui no body, assim, ó, onload. E aí chama a função main, tá? Então, o que é que ele vai fazer? Quando ele carregar, ele vai e chama essa função main, quando a página carregar, tá? Outro detalhe, tá bom? Se esse script, se não tivesse colocado esse cara aqui, e esse script estivesse acima do canvas, ele não teria como identificar esse cara, tá? Então, uma prática boa é, ou você utiliza um onload e coloca o script onde você quiser, tá? Ou você coloca o script antes da definição do Canva, tá? Porque senão ele não vai enxergar esse identificador aqui, né? O GL Canvas, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar, deixar assim, tá prevendo alguns problemas que podem acontecer, né? Pegar esse script e colocar aqui em cima, ó, antes do Canva, antes da definição do Canva. Botei aqui e chamei o main, né? Vou atualizar. Ó, ele não aparece nada porque quando ele vai entrar no script, ele chama o main e o main vai atrás desse cara. Só que esse cara só vai ser declarado aqui embaixo, tá? Aí ele não vai pegar também. Agora, se você colocar o onload aqui, colocar o main, o que vai acontecer? Ele desenha por quê? Ele entra, aqui ele não vai achar. Mas aí ele vai desenhou e depois que ele renderizou tudo, né, aí ele vai e chama o main. Aí ele já vai encontrar, beleza? Então, uma prática boa é você, o método de desenho, né, o que desenha, você bota no onload para não ter esse risco de colocar o script no canto errado, tá bom? Tranquilo até aí, pessoal? Beleza? Sim ou sim? Tudo safe, né? Seguro. Então, beleza. Aí dessa forma a gente já começa a brincar um pouco. Ó. Por exemplo, eu quero colocar aqui e alterando as cores se eu quiser, né? E aqui eu já posso pegar o padrão HTML aqui dessa cor, né? Então, aí você já pode começar a brincar com uma aplicação nesse sentido aqui, certo? Como é que é feito isso, né? Interatividade, tá? Uma das grandes lances, né, da computação gráfica é promover essa interatividade. Então, uma página estática por si só, ela é xoxa, né? Só isso daí. Então, quando você começa a interagir com o ambiente, você já começa a ver a computação, né? Então, a partir só daquele comandozinho de cor, com interatividade, eu já posso criar uma aplicação que eu posso... Tá travando? Deixa eu... Tá ok? Estão ouvindo? Então, eu já posso criar aí uma aplicação nesse sentido, né? Eu já posso fazer aqui um manipulador de cor, já pegar essa cor aqui e colocar em um canto que eu queira, tá? Então, lógico que isso daí a gente vai utilizar vários outros elementos, né? Não é só o WebGL para isso, a gente vai precisar de um background para fazer isso, tá? Então, vamos continuar a apresentação aqui, tá? E na linha, né? Então, vamos ao nosso primeiro exercício, né? Mas antes de falar desse primeiro exercício, eu vou falar aqui, né, já dando os toques, né, do que é que essa atividade vai ter, né, essa questão vai ter. Bora lá. O WebGL, pessoal, ele só vai servir para desenhar,
tá bom? Ele só serve para desenhar. Ah, professor, mas como é que você está fazendo essa manipulação aí, mexendo aí esse negocinho aí amarelo e o negócio está mudando aí? Não é o WebGL que está fazendo isso aqui, não? Não, tá? O WebGL, ele só desenha. Essa interatividade aqui a gente só vai fazer, né, conseguir fazer, se a gente conseguir manipular os elementos HTML e comunicar com JavaScript para isso, tá bom? Então, bora ver agora essa aplicaçãozinha, tá? Qualquer dúvida, falem, tá bom? Agora eu já vou dar um upgrade aqui, tá, Jorge? Então, deu um upgrade agora, tá aqui no Visual Studio, beleza? Aí sim, né? Então, o que é que eu estou fazendo aqui? Ó? Eu estou determinando, tá? Cada cor. Então, determinei aqui o vermelho, determinei aqui o verde, determinei aqui o azul, tá? Mas bora para o seguinte, né? Para ficar... Os outros é análogo, tá? Eu vou trabalhar só com vermelho, tá bom? E aí vocês podem depois dar uma olhada nesse código aí com mais tranquilidade e entender os outros partes. Mas vou focar no vermelho. Então, no vermelho, eu criei um input, tá? O que é um input, né? O input é um elemento HTML que a gente coloca valores, certo? Então, esse input eu coloquei um range, tá? De 0 a 255. Então, aquele slidezinho que vocês viram lá, ele vai do 0 ao 255, beleza? E aí eu coloquei um elementozinho CSS, né, para ele simular um slider. Então, eu não vou entrar em detalhes desse código aqui do slider, tá? Mas só mesmo um negocinho de valor de 0 a 255 vai resolver o nosso negócio, tá? Isso aqui é porque ficou para ficar bonitinho para vocês, né? Para dizer assim, o professor teve um trabalho de fazer um slide, né? Aí eu fiz daqui. Mas só um inputzinho já resolve, beleza? Então, tem um input. E aí, nesse input, né, eu vou colocar um identificador nele, ó. Lembrem-se sempre, se eu quero utilizar esse HTML esse objeto, né, esse elemento HTML no JavaScript, coloque um identificador nele, para a gente poder pegar os valores lá pelo JavaScript, tá bom? Então, aqui, eu coloquei um identificador red value, tá? Eu gosto de colocar nomes em inglês nos meus identificadores mesmo. Mas bote o nome que você quiser, que se sentir à vontade, beleza? Então, o importante é você saber o que é o identificador. Então, coloquei aqui red value. Esse códigozinho aqui, ó, vou pôr o nome da ex. Essa que sabe. Ficar lembrando dela até no código, para ficar xingando depois. Enfim. Esse código aqui eu só estou fazendo o seguinte, eu vou mostrar o valor, tá? Eu vou mostrar o valor desse slider que eu estou colocando aqui. Então, voltando aqui para a página, ó. Aqui, ó, ele vai de 0 a 255. E esse v-value, eu vou colocar o valor que eu estou colocando nesse slide, tá? Só para ter... Você tanto ver aquela cor em formato RGB, né, como o John falou, como você vê a cor posteriormente, daqui a pouco eu vou falar como é que é feito isso, em hexadecimal, tá bom? Beleza, ok. Então, bora agora ver como é que a gente está pegando esse valor lá no WebGL, né? Então, aqui é o meu script, ó. O meu script agora ele já mudou um pouquinho a cara, ó. O main, ele tá quase idêntico, né? Só que, em vez de colocar valores fixos aqui, eu estou colocando de acordo, ó, com essas variáveis. O VRED, né, que vai ser o valor que eu vou armazenar da cor do red, que eu coloquei no slide, né? Verde e azul da mesma forma, tá? Então, a única coisa que mudou foi a definição do clear color, tá? Então, vocês já estão vendo que o WebGL vai desenhar, mas a interatividade que vai fazer a gente, tá? Então, como essa interatividade, ó. Eu vou pegar o elemento, tá? O red value, lembra lá que o identificador é red value, né? Desse cara, ó. Esse cara aqui é o red value. Aí eu vou pegar esse cara, certo? E aí vou fazer o seguinte, olha. Essa função aqui, ela fala toda vez que houver uma mudança no input, eu vou entrar dentro dessa função, tá bom? Então, mudei o valor, entro dentro da função.
Então, no caso, mudou, aí ele vai fazer o quê? Ele vai verificar, ele vai setar, né, o valor VRED. Tudo que tiver assim, ó, pessoal, desse jeito aqui, eu estou fazendo uma relação ao identificador que está no HTML, tá? Então, esse red value é um cara que está onde, ó? Bem aqui, ó, HTML. Esse VRED está onde? Está aqui, ó, no HTML, ó, esse cara aqui. Então, esse comando aqui eu faço o quê? Eu mostro, eu substituo o valor lá dessa classe, né? Desse span, aliás, colocando o valor que foi atribuído ao slider. Então, chegou no 100, o 100 não aparece lá sozinho, ele aparece porque eu estou colocando ele para aparecer bem aqui nessa linha, tá? É um jQueryzinho bem brabo mesmo, tá? Existem formas mais elegantes de fazer isso, mas eu acho que é mais, como é que eu posso dizer, didático, né? Você verem assim, tá? Depois vocês prosseguem nos estudos dele, para mim resolve desse jeito, né? Então, vocês podem melhorar essa parte de código, né? Mas só para entender o passo a passo, acho que é mais legal assim, em modo mais arcaico, tá? Então, aqui eu seto o valor lá para o VRED. Beleza, professor, mas aquele VRED está aparecendo lá no Clear Color, é da onde? É desse cara aqui, ó. Eu criei uma variável no JavaScript, chamado VRED, e ele eu coloquei o valor de 0, tá? Então, nessa forma aqui, agora que eu estou armazenando o valor do VRED, tá? Armazenei. Depois que eu armazeno, o que é que eu faço? Eu chamo o main, tá? Então, o que é que o main vai fazer? Ele vai chamar essa função que a gente viu lá anteriormente, né? De novo, né? Como ele foi limpado a cor, ele já vai vir a cor nova. Aí vocês podem perguntar, professor, mas o que é que acontece se eu não limpar essa cor? Bora ver o que é que acontece com não limpar essa cor. Vou comentar aqui. É o seguinte, eu vou voltar para a aplicação e colocar um Python 3, porque isso daí tá na web já. Isso daí mesmo, Marcos, vai sobrepor, tá? Bora lá ver isso acontecendo. O legal também desse negócio é que a gente pode criar vários servidores, tá? Não precisa ser só um, não. Vou colocar isso aqui na porta 444. Ó, tá branco, né? Ó. E ele nem deixou. Ele nem fez nada, né? Como não limpou, ele nem deixou. No o OpenGL antigo, ele nem ia, ele ia ficar sobrepondo as cores, tá? Deixa eu ver se eu não errei em alguma coisa aqui. É isso mesmo. Ele não vai deixar entrar outra cor se não limpar. Aqui eu já deixo, tá? Então é como se, pronto, é como se o buffer ele já ficasse fechado, ele, entendi melhor agora. É como se o buffer ele fechasse. Ele entrou a cor, né? Quando é para entrar outra cor, ele vai verificar se tem alguma coisa lá. Como já tem alguma coisa lá, ele não deixa entrar outra nova, tá? Então, ó, se por exemplo eu colocasse vermelho aqui, ele ia ficar vermelho e como eu não dei um clear color, ele não limpa o buffer para vir outra cor, tá bom? Então, é o comportamento do WebGL, né? Do OpenGL já, o anterior, né, ele ia sobrepor, tá bom? Então, esse é o lance da cor, do buffer, tá? Por isso que o buffer é tão importante, né, nesse contexto WebGL, tá? E aí, pessoal, da mesma forma acontece para o verde e para o azul, né? Então, aí depois eu coloco, componho lá, né, como esse valor, ele vai de 0 a 255, né, eu estou dividindo ele por 255, tá? Todos os valores são divididos por 255, beleza? E aqui eu coloquei uma funçãozinha que transforma esse valor, né, inteiro em um valor hexadecimal, para aparecer também para a gente aqui, tá? Então,
Essa daqui é uma aplicaçãozinha vindo daquele, só trabalhando com o Clear Color, tá bom? Alguma dúvida em relação ao Clear Color, a esse WebGL inicial, a como colocar um elemento Canva e associar com o WebGL, tá tudo tranquilo? Tranquilo, tranquilo? Bora para a primeira atividade, né? Atividade em sala. Deixa eu abrir aqui. Ixi, não é agora não, peraí. Deixa eu ver minha apresentação aqui. Só um minutinho, pessoal. Só verificar aqui uma coisa. Eu tô achando que eu pulei um slide ou então eu comi uma informação. Deixa eu só identificar. É, eu pulei um slide. Agora onde é que tá esse slide? Peraí. Bom, pronto. Então, dessa forma a gente vai fazer esse desenho, né? Então, isso daqui é uma mosturazinha básica de um programinha WebGL, bem facinho, né? Bem rápido, tá? Então, antes da gente começar a prosseguir e entender mais coisas do WebGL, eu vou fazer aqui um paralelo com o que acontecia anteriormente e o que é que a gente visualiza mesmo, tá? John pergunta, professor, você tem alguma ideia de projeto com OpenGL? Projeto como assim com OpenGL? Que usa OpenGL? Ou como o OpenGL foi feito? Sim, não, meu trabalho de mestrado foi todo feito usando o OpenGL, tá? Só que a versão mais antiga, né? Então, eu já usei o OpenGL, né? Agora eu já estou utilizando mais Unity, que, como o Germano falou, usa o OpenGL. A maioria dos programas, tá, de gráficos e tudo mais, eles usam o OpenGL, tá? A maioria deles. Aí tem o DirectX, que é uma outra API gráfica, né? Mas muitos utilizam o OpenGL, tá? Mas sim, eu trabalho com o OpenGL raiz mesmo, utilizando máquina de estado. Beleza? Então, para a gente começar a entender melhor, né, como é que funciona aquela parte do WebGL, o Real tem uma dúvida se é OpenGL ou se é DirectX. Se eu não me engano, é DirectX, não sei. Que o DirectX é próprio para a Microsoft, né? Para a Microsoft desenvolver, se eu não me engano. Mas eu também não tenho certeza, não. Ok? Então, a visualização com o WebGL e OpenGL, né? A gente vai observar que ela vai consistir de duas partes, tá? Bem como a gente falou anteriormente. Como é que a gente visualiza um objeto no mundo lá, né? Então, a gente vai transformar aquele objeto que está no mundo em sistema de coordenadas de câmera. E depois de fazer isso, a gente vai fazer o quê? Projetar em um plano de visualização utilizando a matriz de projeção. Essa projeção pode ser ortogonal, pode ser em perspectiva, né? A gente viu isso. Então, da mesma forma acontece aqui, tá, pessoal, com o OpenGL e com o WebGL.
primeiro passo, eu vou posicionar o objeto utilizando a matriz de transformação Model View. O que é esse Model View, tá? Model View, pessoal, é uma matriz que ela vai compor tanto a transformação que foi aplicada no objeto, como a transformação para a coordenada de câmera. Então, quando a gente tem essa matriz, o que é que ela vai fazer? Ela vai colocar a câmera no centro do mundo e os objetos todos relacionados à coordenada de câmera. Então, a primeira parte é essa. Depois eu venho e aplico a transformação de projeção. Então, eu pego as coordenadas na visão da câmera, né, que eu peguei com o Model View, e aplico a projeção, né, para projetar no plano de visualização. Tá? Então, essas etapas também, né, que a gente estudou, né, nessa primeira unidade, acontecem aqui, tá bom? Então, a gente vai ver isso, como implementar isso, né, como fazer isso acontecer utilizando o shader, tá? Anteriormente, né, utilizando o OpenGL, uma versão mais antiga, a gente tinha também estruturas para armazenar essas matrizes de transformação, tá? Que era o GL, Model View Underline Matrix, e da mesma forma, só que Projection. E a gente fazia assim, dava um push, um pop para, tipo, ele reverter uma operação, né? Então, se eu apliquei um pop, ele volta para a matriz anterior. E aí ficava nessa brincadeira. Então, a gente utilizava muito o push e o pop no OpenGL. Rapaz, era um trabalho danado, tá? Então, se a gente esquecesse um push e um pop desse, o bicho ficava todo desconfigurado, a gente não sabia porque aquele desenho estava daquela forma, tá? Então, nas versões anteriores, a gente armazenava esses valores, tá? Utilizando o WebGL, o que a gente vai fazer? A gente vai criar a nossa estrutura e mandar essa estrutura para o shader. Então, não precisa a gente ficar dando esse push pop. A gente vai, conforme o desenho, né, a gente vai fazendo esse envio, tá? Cenas do próximo capítulo, a gente vai ver como fazer isso daí. Então, mas o importante é só destacar, o que é o Model View? O Model View vai pegar o mundo e enxergar como coordenadas de câmera, a câmera estando no centro do mundo, tá? E projeção, projeta essas posições que estão em coordenadas de câmera para o dispositivo de visualização, tá bom? Então, foquem nessa informação. No WebGL e no OpenGL também, né? Por padrão, a câmera olha para o Z negativo, tá? Se eu não me engano, no DirectX, a câmera olha para o Z positivo, tá? Então, depende da API como é que é criado o sistema de visualização da câmera, tá bom? Então, não é sempre que vai ser o menos Z, né? A câmera vai olhar para o menos Z, como a gente tem construído a matriz de Luckett, né? A matriz de Luckett que a gente construiu anteriormente é olhando para o Z negativo. Então, para olhar para o Z positivo, como é, professor? É só, em vez de considerar I menos center, é center menos I. Essa é a diferença que vai acontecer lá, tá? Mas, como a gente vai trabalhar com o WebGL, né, OpenGL, vamos sempre considerar que a câmera olha para o Z negativo, beleza? Então, vocês já estão começando a observar, pessoal, que na API a gente já vai trabalhar tudo que a gente viu na unidade 1, tá? Então, só que agora a gente vai ver as coisas, né, a matemática de forma mais visual, digamos assim, né? Visualizar mais as coisas aqui, né? Não só matematicamente falando, tá bom? Então, todas as transformações que a gente for fazer, né? A gente sempre vai fazer relativo à câmera. Então, a câmera ela fica lá, o mundo é que se distorce, tá? Então, a câmera ela não sai do lugar. O que sai do lugar é o mundo. Mas pode acontecer também o inverso, professor, da câmera sair do lugar? Pode. Aí, quando a câmera sai do lugar, aquela matriz lá do Google Cat, né? Ela sempre tem que estar sendo refeita, tá? Então, imagina uma cena aqui, né? Uma cena cinematográfica, que a pessoa está aqui abraçando uma pessoa, sei lá, a ex, né? Como falou o Marcos, lá o Marcos está abraçando a ex dele, está com saudade, né? E aí a câmera ela fica rodando assim, né? Em volta. Então pode acontecer da câmera rodar. Como pode acontecer também da câmera ficar parada, né? E as pessoas ele fica andando aqui junto com a pessoa, né? Então, tanto pode acontecer um como o outro, né? Mas por padrão, né? Os objetos eles se movem, a câmera fica parada. Então, a gente pode movimentar os objetos e a câmera estando parada como se fosse a mesma coisa, né? Então, as duas visões, tá bom? O importante é vocês observarem que se eu quero que a câmera fique parada, o mundo sofre a transformação, né? O objeto
sofre a transformação. E aí, colocando como coordenar a câmera se movimentando, né? O look at ele vai mudar todo o tempo, beleza? Pode falar, Jorge. Câmera isométrica, né? Se eu não me engano, a câmera isométrica ele leva em consideração um ângulo de fuga, se eu não me engano. Um ângulo de fuga, de abertura. A dúvida é sobre como funciona a câmera isométrica? Ou você tem uma noção do que é? Pronto, deixa eu recapitular bem aqui essa informação. Se eu não me engano, a isométrica tem relação com o ângulo, tá? Só confirmar aqui. Eu acho que não é nem a câmera, eu acho que é a matriz de projeção. Pronto, é a matriz de projeção. Tem a ver com a matriz de projeção, tá? Na câmera isométrica, pessoal, por exemplo, no sistema de projeção normal, né, a gente considera um ponto de fuga, tá? Eu tenho um ponto de fuga. Existem como você determinar uma cena, né, utilizando a matriz de projeção, para ter mais de um ponto de fuga, na câmera ter mais de um ponto de fuga, e até 3 pontos de fuga. Quando você tem uma câmera com 3 pontos de fuga, a gente diz que a gente vai ter uma visualização isométrica, né? Uma projeção isométrica, que utiliza esses 3 pontos de fuga, tá? Então, quando estiver trabalhando com matriz de projeção, como construir, né? Alguns tipos de particularidade de matriz de projeção, a gente vai falar um pouquinho sobre câmera e projeção isométrica, beleza? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso também lá. Mas lembrem que ele tem a ver com ponto de fuga, tá? Em perspectiva normal, tem um ponto de fuga. Quando eu tenho 3 pontos de fuga, e dependendo do ângulo que eu estou vendo, a gente tem uma visão isométrica, tá? Pensa, para a gente interpretar essa visão isométrica, pensa que a gente está enxergando uma caixa, e essa caixa a gente está enxergando bem a ponta dela, um dos cantos dela, né? De um ângulo que a gente está reto com a diagonal dela. Então, quando a gente vê essa câmera nessa visão, a gente vai ver o cubo como sendo tipo um losango, uma coisa assim, nesse sentido, ó. Porque a gente vai ter de acordo com o ângulo que a gente tiver, né, a gente está vendo ali 3 pontos de fuga, tá? Então, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de isometria, né? Se tem relação com a câmera, se está relacionado com a projeção, se é com os dois, tá bom? Agora sim, primeiro exercício. Toda matriz de projeção, tá, Jorge, ele vai fingir o 3D. A questão do isométrico é que a gente vai ver em uma perspectiva diferente, tá? Mas continua sendo 3D, tá? A famosa câmera do Diablo e do LoL. Isso. Se eu não me engano, eles usam mesmo essas câmeras. Eu já jogo LoL, né? Falo pelo LoL. Ele utiliza esse tipo de câmera mesmo, tá? Quando a gente estiver trabalhando com câmera, eu vou mostrar uns videozinhos, né? Do LoL, vou dar uma olhada nas câmeras do Diablo, pra gente fazer esses paralelos que a gente está trabalhando aqui. Tá bom? Que existem várias formas de definição de câmera. Então, bora lá. Primeira pergunta. Leiam aí, respondam. Primeiro que acertar, leva. John respondeu corretamente. Então, qual é a função da matriz de transformação model view? Transformar objetos como se a câmera estivesse na origem. Perfeito. Então, o João foi ligeiro bala hoje, hein? Olá, pessoal. Ficar atento aí à aula que eu já dou dando a resposta na aula. Né?
João pegou aí a ideia. Então, essa interatividade que eu mostrei para vocês, né? Ela é feita com o HTML e o JavaScript, tá? E com o JavaScript. Então, observações, né? No WebGL, a interação é feita de forma externa, tá? Então, a WebGL lida com interação? Não lida com interação. Quem lida com interação é o JavaScript trabalhando junto com HTML. Pensa assim, pessoal. O WebGL, ele é responsável por quê? Desenhar. Ele vai desenhar. Como é que eu interajo com os objetos que estão dentro desse desenho, né? Dentro dessa tela, como a gente viu lá nos exemplos, né? Do mouse lá arrastando a água, levando a bola lá para cima e caindo com a gravidade, essas coisas do tipo. Como é que eu faço isso? Aí eu trabalho com ações do mouse, junto lá no HTML, naquela área que está sendo desenhada, jogo esses dados já da forma que eu preciso trabalhar para o WebGL desenhar como eu quero, tá? Então, o WebGL não lida com interação. A gente vai ter que fazer essa interação, ó, no Mookh, tá? Essa interação no Mookh para gerar essa interatividade, beleza? Então, diferentemente do OpenGL no desktop. No desktop, tem como a gente manipular interação com o mouse, interação com o keyboard, né, direto no OpenGL. Mas do WebGL, não. A interatividade ela é feita indireta, né, via HTML e JavaScript, né, chamando a função de desenho. Então, é como se fosse assim. Eu alterei toda aquela interação do slider, o slidezinho e tudo mais, ele é feito com HTML. O CSS é que vai pegar esses dados que estão no HTML, representar para o que eu estou querendo lá no WebGL e me mandar desenhar de novo. Então, o que a gente vê de interatividade é um desenho em cima do outro. Então, quando eu altero uma coisa, renderizo de novo. Altero outra coisa, renderizo de novo. Então, esse é o processo que é feito, tá? Então, não é uma cena estática que ela está ali acontecendo as coisas, não. Na computação gráfica, num jogo que vocês jogam, o que acontece ali, pessoal, é um loop infinito. Então, aquele loop infinito está rodando ali, e quando acontece eventos, né, ele vai dando aquela movimentação que o jogo precisa, por exemplo. Então, é um loop infinito. Um jogo é um loop infinito, né? Que ele só para quando você dá um break lá, certo? Ou seja, quando você fecha lá a tela, beleza? Então, lembre-se sempre que a interatividade ela é feita com sobreposições, né? É muito da ideia lá da animação. Vocês viram lá. Pronto, perfeito. Diego, isso mesmo que eu tô falando, tá? O Diego botou assim, ó, aquele negócio da água, por exemplo, as coisas bonitas como a gente vê são desenhadas no WebGL, perfeito. Mas o efeito de tirar a bola da água, por exemplo, é controlado com o JavaScript manipulando eventos do mouse. Isso, tá? Quando eu falo interatividade, é isso que o Diego acabou de falar. Peguei um objeto que está lá na cena, arrastei, mexi, tudo mais. Isso tudo tem uma manipulação indireta com JavaScript e o HTML, né, para mandar essas coisas para o WebGL desenhar. Então, a interatividade ela é feita no WebGL indiretamente utilizando os eventos, né, de JavaScript e o HTML, né, os elementos HTML. Beleza? Então, é isso mesmo que o Diego falou. Perfeito, Diego. Obrigado. Então, o WebGL vai se preocupar com o quê? Desenhar, tá? Então, ele não se preocupa com interatividade. Você tem que fazer a interatividade rolar ali. Então, por exemplo, aquela aplicação que eu fiz, né, de eu manipular aqui a cor sendo já atualizada automaticamente. Foi feita como? Toda vez quando eu mexo no slide, eu mando redesenhar. Mexi, redesenho. E eu já vejo aquilo acontecendo em tempo real. É diferente de eu botar tudo e dar um ok e ele depois mostrar. Então, essa interatividade pode acontecer de várias formas, né? Então, você é que vai se preocupar com isso. Então, dessa forma, o WebGL não fica sobrecarregado, ele fica leve. Conforme a necessidade, conforme o que você vai querer fazer, aí você manipula, tá? Então, isso faz com que ele fique mais leve na web, tá?
certo? Então, a ideia é essa. Parece mágica, né? Tá funcionando lá, é tudo. Então, a gente vai aprender a fazer aplicações interativas. Não é só ver uma cena, né? Eu quero rotacionar um objeto. Eu quero pegar esse objeto e arrastar. Como é que a gente faz isso? Então, a gente vai ver não só o WebGL, mas também trabalhar com interatividade dentro do HTML com JavaScript, tá? Então, cada elemento do Canva, né, ele será responsável pela exibição da rasterização com interações no Fragment Shader e no Vertex Shader. Até agora a gente não falou deles dois, né? Porque eles têm um padrão. A gente está usando o padrão. Mas se eu quiser mexer mais, né, trabalhar mais com o potencial da GPU, a gente vai trabalhar com Fragment Shader e com Vertex Shader, tá? Então, mas continua sendo interação com o HTML e JavaScript, beleza? Que é o que a gente viu aqui, ó. Então, eu criei uns slides lá, né, fiz os inputs lá, e a partir desses inputs, né, eu coloquei lá no JavaScript essa manipulação. Então, o que vocês estão vendo aqui, né, que o red pega o valor e eu mando redesenhar, é o que dá aquele efeito de eu mexer, eu já ver a alteração acontecendo em tempo real, beleza? Então, esse daí foi o exemplo que a gente viu lá, né? Então, vamos partir para esse 2. Mão na agulha. Olhar, bateu, já respondeu, acho, né? Bora lá. Diego respondeu corretamente. Interação mouse keyboard, né? Então, a interação de mouse e keyboard ela é feita por JS. Desenho de objetos é feito pelo WebGL? É. Definição da cor de fundo? É. Definição do tamanho da janela de visualização? Não é o WebGL, é o Canvas. Mas eu coloquei ali o WebGL e o Canvas, né? Então, D está sendo contemplado, né? Esqueceram lá de o Canva, né? Então, perfeito. Diego faturou aí o segundo ponto de bônus. Bora lá, né? Seguir. Agora vem, né, o melhor. Bora agora trabalhar com shader, tá? Bora agora fazer uma estrutura um pouquinho mais complexa, tá? Então, nosso objetivo é desenhar esse triângulozinho aqui, né? Besteira, né? Um triângulozinho, só que esse triângulo aqui, ele tá colorido, tá? De forma degradê. Então, cada ponta aqui é uma cor, tá? Aqui é a ponta verde, aqui é a ponta vermelha e aqui é a ponta azul. E aí os pixels vão se movimentando em direção a cada uma delas, dando o efeito de degradê, tá? Então ele vai modificando a cor dela de acordo com a aproximação dos vértices. Então o que a gente está vendo aqui, ele tem um nomezinho que eu não vou lembrar agora, tá? Que ele é responsável por fazer essa, vamos dizer, botar interpolação, né? Ele vai fazer uma interpolação de cores. Então ele vai pegar a distância de um ponto, de um pixel para outro, e de acordo com essa distância eu vou contabilizar qual é a cor que eu vou desenhar ali, tá? Então, a cor aqui eu estou trabalhando com quem? Com Fragment Shader, né? Fragment Shader é responsável pela cor. Só que eu estou pegando essa cor da onde? Lá do Vertex Shader. Então, quem faz o lance da transição de cores é o Fragment, mas quem manda a cor, né, original, digamos assim, do vértice é o Vertex Shader, tá? Então, bora ver como é que são os passos para isso, né? Então, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai inicializar os shaders, tá? O Vertex e o Fragment Shader. Depois, a gente vai definir a geometria e as cores desse objeto, desse triângulozinho aqui, né? Como é que esse triângulo vai ser desenhado. Depois disso, a gente vai armazenar essa geometria em um buffer, tá? Lembra que a gente vai sempre ter que trabalhar com buffer, né? Então, a gente vai botar essa geometria aqui em um buffer. Vamos conectar os vértices e as cores que está definido nesse shader, né? Que foi definido no shader. Como é que a gente vai linkar a cor que a gente definir lá com o shader? Então, essa parte aí, né, de conectar. Depois a gente vai dizer o seguinte, olha, eu quero que você desenhe isso daí como se fosse um triângulo. E aí, na rasterização, ele desenha como um triângulo. Mas eu poderia dizer assim, não, eu quero que tu desenhe como se fosse linhas.
E aí ele vai desenhar uma linha. Não, mas eu quero que do desenho como se fosse várias linhas. Aí tem como você dizer como é que várias linhas, tá? A gente vai, vou mostrar para vocês isso daí aí também. Beleza? Então, esse vai ser o passo a passo, né, para a gente produzir esse triângulo colorido aí, esse besteirinho, né? Mas envolve um processo. O que eu quero que vocês observem é o seguinte, a atividade depende disso, tá? Então, foquem no processo. Vou trabalhar hoje já. A gente vai começar a falar sobre shader agora, daqui a pouco, tá? Então, eu quero que vocês foquem no processo de produção disso daí, que quase todas as coisas que a gente for fazer, pessoal, vai utilizar o mesmo processo. O que vai mudar é o quê? As variáveis. Eu estou desenhando que objeto agora. Eu estou fazendo que cor agora, né? Eu estou colocando que cor agora. Ah, eu quero colocar uma textura. Como é que eu vou colocar a textura? Então, toda essa parte aí, ela vai partir dos mesmos bases, tá bom? Então, com isso daqui a gente vai ver. Vai ser no braço mesmo. É no braço mesmo que a gente vai fazer, tá? A gente vai entender como a gente trabalha com shader. E a representatividade do shader para o nosso desenho. Então, a gente vai ver o código no shader mesmo e manipular o shader diretamente. Beleza? A gente vai ver como é que faz iluminação de fong diretamente no shader, tá? A gente vai programar com placa gráfica agora, pessoal. Então, não é OpenGL versão antiga, não. É versão trabalhando já com a GPU, beleza? Então, bora lá. Como é que eu vou inicializar o shader, tá? Então, lembrando, né, o que é um vertex shader? A gente vai colocar informações do vértice, né, informação da cor, informação de uniformes, né, que esses uniformes são matrizes que a gente vai trabalhar no código. Não, a gente vai falar muito deles hoje, não, mas para frente a gente vai falar deles, tá? Rasterização é responsável por dizer como é que eu vou interpretar aquele objeto. Eu vou olhar aquele objeto preenchido, eu vou olhar aquele objeto, só as linhas daquele objeto, tá? Então, a gente vai trabalhar, a rasterização vai fazer isso. A observação é que com o novo OpenGL, né, digamos assim, houve uma simplificação nas estruturas de rasterização, tá? Elas ganharam primitivas mais básicas. E aí a gente vai ver aqui os tipos daqui a pouco. E o Fragment Shader vai ser responsável por desenhar, por colorir, tá? Então, digamos que um dos trabalhos pesados, né? O Vertex tem na definição, a rasterização tem, mas se não for Fragment Shader, a gente vai enxergar o quê? Nada, tá? Então, todos eles trabalham em conjunto para a gente enxergar algo lá no nosso Canva, tá? Então, bora lá. Como é que é o Fragment Shader? Não? Primeiramente, deixa eu mostrar o que a gente vai fazer, né? Então, ó, a gente vai fazer esse cara aqui, ó, esse triângulozinho aqui. Para melhorar as coisas, né, o entendimento de Vertex Shader, de Fragment Shader, eu coloquei o código bem aqui também, ó, do Fragment e do Vertex, para a gente manipular e enxergar o que é que vai acontecer aqui, tá? Então, ó, bora lá. O que é que a gente está vendo aqui no Fragment, no Vertex Shader, né? Que é o Vertex Shader, esse primeiro aqui. Vou botar um slide para a gente enxergar melhor e depois eu venho para cá. Então, no Vertex Shader, a gente vai definir aqui uma precisão, tá? O que é essa precisão, professor? Dependendo do seu computador, ele não tem uma precisão tão boa. Então, vai exigir que você determine uma precisão mais baixa, mas isso daí não vai comprometer tanto. Vai ficar mais leve, tá? Então, os cálculos matemáticos vão ser mais leves, né? Então, posso definir uma precisão como sendo low P, medium P, high P, tá? Para o Vertex Shader. Da mesma forma, para o Fragment Shader, tá? Então, aqui eu estou colocando uma precisão média, certo? Depois eu estou definindo dois parâmetros, tá? Que parâmetros são esses? O primeiro parâmetro, ele está relacionado com a posição do vértice, tá? E o segundo parâmetro, ele está relacionado à cor do vértice, certo? Então, eu tenho aqui a posição e a cor. Observem que aqui tem uma definição de um vetor, né? A gente não está trabalhando com vetor na unidade do 1. Vamos trabalhar com vetor aqui também. Então, quando eu coloco VEC2, significa o quê? Que o meu vetor de posição tem quantas coordenadas, né? Que a gente está manipulando lá? Duas. Como se fosse o 2D, né? Então, são dois valorezinhos, né? E a cor
vai ter 3, beleza? Depois, eu vou informar aqui uma variável chamada fragColor. Observem que mudou aqui o tipo. Ó. Aqui está dizendo que é um tipo varying. O que é tipo varying? Varying é dar uma ideia de que está variando, tá? E a gente vai observar que essa variável varying, ela vai ser utilizada lá no fragment shader, tá? Então, aqui o que eu faço é o seguinte, olha, o fragColor, que é esse cara aqui, ele vai receber a cor do vértice. E a posição, né, a posição de desenho, né, vai ser de acordo com esse vec position. Vocês estão observando que agora ele ganhou 2 valores a mais, ó. O Z e o W. Esse cara aqui é o nosso W. Lembra que o nosso W era 1, né? Então aqui ele é 1. E aqui ele vai ser 0 porque a gente está trabalhando só o quê? Esse cara aqui tem dimensão 2, né? Então 2, 1, 3, que é um vec 4. Então, coordenada homogênea que usa assim, tá certo? Então, se aqui a minha posição ela fosse 3, eu já não colocaria esse cara aqui, colocaria só o vec position, tá? Então, a gente já está começando a observar algumas coisas que a gente tem trabalhado, né? Como coordenada homogênea aqui, certo? Então, essa é a estrutura do vertex, tá? Então, lembrando, o que é que eu vou definir no vertex? Posição de cor, né? Aqui tem uma posiçãozinha de cor e tem a posição do vértice, tá? Então, definir aqui no vértice, no vertex shader, isso daí, beleza? Tranquilos? Easy. Entenderam o vertex shader? É interessante que vocês entendam, tá, pessoal? Bora passar? O que é que vai fazer o fragment shader, né? Então, ó, o fragment shader, ele vai extrair a cor correspondente no vertex shader e colorir a forma, tá? Então, ó, observe que eu estou pegando aqui um atributo chamado fragColor. Professor, que fragColor é esse que ele vai pegar? Ele vai pegar justamente esse cara aqui, ó. Esse fragColor que está lá no vertex shader, tá? Que no vertex shader eu setei, tá? Mas, professor, bora lá, entendi. Mas aqui você determinou esse cara e aqui você determinou ele de novo. Como é que isso funciona? Lembra que eu falei que essa cor ela varia, né? Varying. Toda vez a gente tem que definir primeiro o vertex shader para depois utilizar o fragment shader, tá? Se a gente não fizesse isso, a gente não ia ver nada, beleza? Então primeiro eu tenho que definir as posições e as cores para depois colorir. Então, o que é que está acontecendo aqui? Como esse atributo ele varia, tá? Pronto, justamente. Como aqui, ó, no vertex, né? Perfeito, Bernardo. Como aqui ele é um atributo que varia, pensa numa variável que você está mudando o valor dela. Então, quando ele chega aqui, eu atribuo a cor. Só que aqui eu declarei ela, mas só que ela já está com a cor que foi atribuída lá no vertex. Então, o que ele está utilizando aqui é essa cor que foi atribuída no vertex, tá? Então, mas o mais legal é que aqui com a cor que ela está variando, né, de acordo com a posição, com a geometria, ele vai dar esse efeito de degradê automaticamente, tá? Isso daí não é programado, a própria GPU ele vai fazer isso para a gente. Então, a interpolação, ela é feita simplesmente a gente definindo cores diferentes para cada vértice. Professor, se eu quisesse a mesma cor, você colocaria a mesma cor para todos os vértices. Aí já faria uma cor só, tá? Então, essa é a ideia, tá? Antes de mostrar o carregamento, vou mostrar aqui para vocês que tudo, pessoal, vai depender de como a gente fazer esse vertex, esse fragment shader, tá? Ó, por exemplo, eu quero fazer um deslocamento no X, ó. Eu vou colocar aqui mais 0,2. Olha o que aconteceu com o triângulo, ó. Ele andou, né? Eu estou programando no shader direto, tá, pessoal? Vou colocar um pouquinho, botar negativo aqui. Já vou para o outro lado, tá? Então aqui eu estou programando diretamente no shader o comportamento do meu objeto lá no cenário, tá bom?
Ah, eu quero mudar a cor aqui para ficar só vermelho. Vou botar aqui uma cor vermelha. Ó. VEC 1, VEC 3, né? Que é um VEC 3, né? VEC 3, 1, 0, 0. Ó, ficou vermelho, tá? O que eu ia pegar lá da minha geometria, já tirei aqui. Eu coloquei aqui o hardcode aqui para ele ficar vermelho, tá? O Germano botou var em uma variável que vai ter o valor indefinido, que vai ser mudado constantemente. Isso mesmo, certo? Então aqui, no caso, como eu só estou utilizando uma cor, ele vai ficar só aquela cor. No outro ele ficou com a cor diferente porque a gente botou uma cor para cada vértice, aí ele vai fazer interpolação, tá? Então pensa nesse var como sendo um valor que ele vai flutuar, né? Dependendo de como você implementou. Né? No caso aqui eu estou fixando a cor nesse flag column. Então ele não altera, né? Mas como as vértices, né, estão definidos cada uma a cor, vocês vão ver já como é que foi feito isso, aí ele vai fazer a interpolação entre essas cores, tá? Então isso daí já é automático, beleza? Então eu quero que vocês entendam o quê? Aqui no Fragment Color e no Vertex Shader, né? Desculpa, aqui no Vertex Shader e no Fragment Color, a gente está lidando com a manipulação do objeto no resultado final diretamente, tá? Então, quando a gente for trabalhar com... eu quero aplicar uma matriz de transformação de escala nesse objeto aí. A gente pode fazer diretamente no Vertex Shader. Eu quero fazer a iluminação de Phong. Diretamente por aí. A gente pode fazer ou no Vertex Shader ou no Fragment Shader, né? Que é o que vai se ressaltar por colorir, né? A gente pode fazer um ou no outro. O outro ele já pega a cor e já desenha, ou a gente pode fazer essa coloração lá também, tá? Mas lembre-se que o que desenha é o Fragment. Então, professor, se eu comentar essa linha bem aqui do GL Fragment Color, a gente não vai ver nada. Não vai ver nada. Tá? Então, quem desenha, quem colore, digamos assim, né, é o Fragment Color, tá? Então, essa é a variávelzinha que vai printar a cor lá no verso, tá? Então, esse cara aqui é responsável pela posição e esse cara aqui é responsável pela posição no pixel, tá? Nesse pixel aqui que eu tô colocando. Aí lembra que eu falei que quando a gente trabalha com Fragment Vertex Shader, o processamento ele é paralelo, não é linear, não é scanline, vai vários de uma vez, né? Então isso é o que faz com que programar em GPU seja bem mais eficiente, bem mais rápido do que programar de forma usual, né, na CPU, por exemplo, que vai de linha em linha, tá bom? Entendido? Vertex Fragment Shader, pelo menos a ideia básica, tá tranquilo aí? Bora agora ver como é que eu pego esse cara aqui, ó, e coloco no código, tá? Como é que eu pego esse texto e coloco lá no código, né? É bem mais custoso do ponto de vista que a gente vai ter que programar mais coisas, né? Antes a gente tinha uma API que ela já fazia o desenho direto para a gente dizia assim, desenha um cubo, aí desenhava o cubo, né? Agora a gente tem que fazer o seguinte, olha, eu tenho que mostrar como é que é o cubo, como é que é a estrutura do cubo, né? Que a gente vai ver agora, já já. Então, é mais custoso, né? Digamos, em termos de implementar, né? Porque a gente tem que definir a geometria direitinho e tudo mais, né? Antes a gente já utilizava e aplicava a transformação. Aqui a gente tem que fazer, mas ponto positivo disso, né? Se você define uma vez, você reutiliza quantas vezes você quiser. Só modularizar. Então, o que um quesito preço final, mas em relação à máquina, né? Nem tanto, Germano, porque eu observo o seguinte, que no WebGL, ela vai utilizar a CPU, né? Que ultimamente as CPUs elas estão implementadas junto com a próprio processador, né? Que os computadores mais modernos já vão rodar o WebGL nativamente, né? Os mais modernos. O Win3 já roda, o Celeron já roda, tá? Então, antigamente tinha esse problema, né? Mas agora, se você tiver um computador dual core, eu acho que já roda. Então, dá para trabalhar de boa, né? Então, precisa
de tanto processamento, porque a gente vai fazer aqui, pelo menos, né? Mas, realmente, dependendo do que você vai produzir, aí vai sofrer mais, né? A máquina sofre mais, certo? Então, como é que é feito o carregamento desse vértex do fragment shader para o nosso GL, né? Então, aqui nessas duas linhas aqui, eu estou criando, tá? As variáveis que vão ser responsáveis por manter, né? Gerir o shader, tá? Então, aqui eu estou colocando, ó, no vertex shader, né, nessa variável, eu estou criando o shader e estou dizendo que ela é do tipo vertex shader, tá? E no segundo, eu estou dizendo que ela é do tipo fragment shader, tá? As próximas duas linhas, eu estou fazendo o seguinte, eu estou pegando essa variável e pegando o conteúdo que tem lá naquela minha widget, né? Lá na minha widget não, área text, né? Text area, tá? Que é um elemento HTML. Então, estou pegando o que tem lá, certo? E estou atribuindo essa variável. Da mesma forma para o fragment shader, tá? Próximo passo, compilar o shader para ver se não tem nenhum erro, tá? Então, eu compilo o shader, tanto o vértice como o fragment. Depois de compilado, deu tudo ok, aí eu crio uma nova variável chamando um gl.createProgram. Então, esse createProgram é que ele vai dizer o seguinte, ó, pronto, meu amigo, agora use a GPU para desenhar isso daqui. Antes, a gente estava utilizando somente o Canva, né? Os elementos ali básicos do Canva. Aqui a gente está utilizando as GPU do cliente, né? Porque ela está rodando na máquina do cliente, não é no servidor, usando a GPU do cliente para desenhar, tá bom? Então não é só o navegador ali não, né? Agora eu estou utilizando mesmo a GPU, né? Que agora eu estou colocando o contexto de shader aí, tá? Então ele cria aí um programa e aqui eu estou taxando, né? Ou seja, eu estou colocando nesse programa, né? Tanto o Vertex Shader como o Fragment Shader. E aqui, por último, né, eu estou fazendo os links e a validação desse programa. Se está tudo ok, se não teve nenhum erro de implementação, algum código que está errado, um ponto e vírgula que está com problema, enfim. Então, ele finalizou isso daí, não deu nenhum erro, né, nesse compile, não deu nenhum erro nesse link, nesse validate. Aí, meu amigo, tchau e benção, entre aspas, para trabalhar com shader agora. Beleza? Então, esse aqui é o carregamento. Bora fazer um teste. Eu quero que você veja se vocês conseguem executar esse, esse triângulo aí no computador de vocês. Pode ser? E a gente prossegue. Só para saber se vai sofrer ou não. Eu acho que não vai sofrer, não. Bora lá. Peraí, deixa eu abrir aqui. Abram aí essa página aí, ó. Digam se vocês veem aí um triângulo colorido lá mais embaixo. Deu uma tela azul da morte para Rodrigo. É sério? Deu para ver, não? Ah, rapaz, tá aqui preocupado. Acabou frescando. Né? Então, não sofre não, deu certo. Alguém não viu? Todo mundo conseguiu ver? Pronto. Então, bom sinal que vocês vão conseguir fazer a atividade. Né? Então, bora lá. Prosseguindo, né? Que eu já tô já estourando aqui a aula. Vai dar sim. Tem que prestar atenção na aula. Depois recapitula, né? Conversa essa, rapaz. Pode nem me chamar agora. Depois você recapitula a aula para conseguir fazer a atividade. Pessoal, a atividade é tão simples, que em 2 minutos você faz. 2 minutinhos, tá? Por isso que é mais importante vocês terem visto essa aula aqui, as explicações aqui de quem vos fala. Então, bora lá. Próximo passo é a gente definir a geometria, tá? Então, bora lá.
Carreguei o shader, tá? Tá carregado o shader, agora eu vou definir os meus vértices, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer aqui, ó? Eu estou definindo a posição de um vértice e a cor dele. Defino a do outro e a cor dele. E defino a do outro e a cor dele, tá? Então, vocês podem observar que aqui esses valores eles estão entre 0 e 1, porque por padrão, lembra que a gente trabalha com uma visualização que vai do -1 a 1, que a gente viu lá em projeção, né? A projeção ela é colocada em um cubo que varia de -1 a 1, lembra? Então, eu estou colocando aqui valores nesse intervalo para a gente ver a figura toda, tá? Se a gente colocasse valores maiores, a gente precisa fazer a transformação de sistema, né, para conseguir enxergar. Então, nesse caso aqui, rapidinho aqui, pessoal, rapidinho. Pronto. Surgiu um problema de família aqui. Beleza, pessoal. Então aqui, deixa eu voltar aqui para minha cara, né? Tá terminando. Só mostrar aqui como é que é o exemplo, tá? E encerrar a aula. Bom, pessoal. Desculpa aí tá avançando um pouquinho mais, né? Agora deu 1h30, né? Então aqui eu estou fazendo essa atribuição da posição, certo? Seguida da cor do vértice, tá bom? Então, 2 posições para a posição, 3 para a cor. 2 para a posição, 3 para a cor. E assim sucessivamente, né? No caso aqui, como o triângulo só tem 3 vértices, vai ser só 3 linhas aqui, né? Cada linha dessas tem quantas variáveis? Tem quantos valores, aliás? Tem 5 valores, né? Então, tenho aí 15 valores para a definição desse triângulo, certo? É um lado bom de estar em casa, né? Pode matar a broca, né? Aí, cara. Próximos passos. Lembra que eu falei do buffer, né? Então, eu vou ter que criar um buffer para esse objeto aqui. Então, estou criando aqui uma variável chamada triângulo vertex buffer object. E aqui eu estou inicializando esse buffer. Nas próximas linhas, eu estou dizendo o seguinte, olha, toda vez quando eu falar do triângulo buffer object, ele é um tipo, né, de buffer, array buffer. E no próximo, eu estou setando a quantidade, né, de bytes, né, que eu vou ter para armazenar as informações desse meu objeto, desse meu triângulo, tá? E aqui é uma definição que esses valores eles são estáticos, né, para desenho, beleza? Então, isso daqui é o que faz o quê? Eu defino esse objeto e crio um buffer para ele. Quando eu quiser utilizar esse objeto, vamos supor que eu quero desenhar 1000 objetos desse triângulo. Como é que eu faço? É só utilizar esse buffer. Não precisa a gente redesenhar isso daí tudo de novo, não. A gente reutiliza o buffer para desenhar vários objetos conforme a gente queira, tá? Então, esse objeto pode virar 1000, se eu quiser, porque eu já tenho a estrutura armazenada no buffer, tá? Então, antes da gente prosseguir, tá, para a atividade 3, né? Eu só vou dar uma informação para vocês conseguirem responder corretamente aí, né, a atividade. Pergunto, né? Quantos vértices eu tenho aqui nesse triângulo? Nessa estrutura aqui, né? Quantos valores eu tenho nesse array aqui? 15, perfeito. Quantos bytes tem um array, né? Float 32 aqui. Pensa o seguinte, eu tenho 32 bits. Quantos bits, né? Quantos bytes eu tenho aqui? Esses 32 bits. 4. Pronto, ó, vocês já estão com a faca e o queijo. Beleza? Vou para a pergunta agora. Exercício 3.
Desenhando, tá? A questão é desenhando. Não, não. Alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Olha lá, um tempinho. Pronto, o John respondeu corretamente. 60, tá? Por que, professor, 60? Lembra que esse cara aqui, ele guarda 4 bytes, né? 4 bytes. E eu tenho 15 vértices. Então, vou ter, para cada vértice, 4 bytes, né? Então, equivale ao quê? Eu pegar o 4 e multiplicar por 15. Lembra que eu falei, tem um faca e queijo na mão? Certo? Então, esse meu buffer, né? Esse meu array buffer, ele tem um array de 60 bytes, né? E aí, com esses 60 bytes, eu estou armazenando ali para utilizar o cálculo. Nem deu tempo de ler, não é verdade? Beleza? Isso, justamente. Float 32 bits, né? Vai ser uma estrutura, né? Do tipo float, que ele tem 4 bytes para armazenar, tá? Essa estrutura é estática, tá, Germano? Ela é estática. Se eu quiser aumentar ela, eu vou ter que limpar e colocar outra. Ele não cresce, não. Ele é fixo, tá? Então, eu armazeno aquela quantidade ali, né? Ó, aqui eu estou dando new, né? Eu estou armazenando essa quantidade, ó. Eu armazeno isso aqui, fica estático. É como se ele ficasse estático. Se eu quiser fazer uma alteração nesses valores, né? Eu vou ter que refazer a estrutura de novo, porque ele armazena, é como se ele colocasse numa ROM ali, digamos. E aí, se eu quiser alterar, eu tenho que mexer lá. Ah, professor, mas eu quero botar a posição diferente. Aí você vai fazer aonde? Lá no Vertex Shader, isso. Você já não vai utilizar os vértices originais, você vai transformar esses vértices, certo? Então, se você quiser manipular esses pontos padrões, né, você vai ter que utilizar outra estrutura. O melhor é fazer isso, né, em vez de alterar os vértices, tá bom? Então, bora para as últimas partes, né? Que é como a gente vai colocar os valores, né, desses buffers, que a gente colocou lá os vértices, para o shader. Como é que a gente vai mandar isso daí? Então, bora lá entender esse código gigante aqui, né? Então, ó, essa primeira linha, pessoal, o que é que eu estou fazendo? Eu estou dizendo o seguinte, ó. Localize a posição vert position, que está lá no programa. Quem é o programa? Alguém lembra o que é o programa? A variável programa que a gente fez mais anteriormente, ele está relacionado ao quê? Alguém? Alguém lembra? Ele está relacionado ao shader, né? Então, program está relacionado ao shader. Quando eu coloco esse comando aqui, eu estou dizendo o seguinte, olha, nessa variável aqui, eu vou localizar o vertex position que está lá no vertex ou no fragment shader. O programa é os dois, né? Mas aqui no caso eu estou trabalhando com uma variável que está lá no vertex shader. Lembra que a variável é do tipo attribute, né? Então,
O que eu estou fazendo aqui é pegando uma variável que é do tipo attribute para setar esse atributo, tá? E aí o segundo programa, ele vai, segunda linha, né, o segundo comando, ele vai fazer essas atribuições, né? Então o que é que eu estou fazendo aqui, ó? Olha, bota um ponteiro, tá? No vertex attribute, né? O que é o vertex attribute? Aquele attribute vec2 que a gente viu lá no vertex, né? Vou mostrar aqui o vertex shader para vocês, ó. Tem aqui, ó. Attribute vec2 vert position, tá? Então eu tô pegando essa variável aqui, vert position, e atribuindo um ponteiro para esse meu buffer, né? Então meu buffer, eu tô mandando aí um ponteiro para ele ir atrás da configuração que está nesse buffer, tá? Então, aqui eu digo, ó, a variável, que eu estou pegando esse valor, vou dizer quantos elementos eu vou pegar por atributo, tá? Aqui eu estou especificando o tipo de elemento, se ele é um inteiro, se ele é um float, né? Como a gente está trabalhando com float, vai ser um float. Na terceira linha, na quarta linha, né, aliás, o quarto atributo, que são atributos dessa função, né? No quarto atributo, eu estou dizendo se ela é uma variável normalizada ou não. Aqui, no caso, não é. A próxima linha, eu estou dizendo o seguinte, quantos são os elementos por linha, né? Lembra que a gente tem a definição de cada ponto, né? Ele é um conjunto de 5 valores. 2 para a posição e 5 para a cor, né? Então, quando a gente coloca aqui 5, é dizendo o seguinte, que eu vou ler de 5 em 5. De 5 em 5 eu vou fazer essa leitura, tá? Então, aqui eu vou ler de 5 em 5. E aqui é um offset para iniciar a captura dos valores. Então, eu tenho aqui um vetor, vamos pensar só uma linha, né? 5 valores. Então, eu começo do zero. Peguei 1, peguei 2. Eu não vou pegar os outros 3, já vou passar para outra linha para pegar os outros 2. Tá bom? Então, eu vou pegar só 2 elementos a cada 5. Então, pega os 2, fechou o 5, pega os outros 2, pega os outros 2. Então, em resumo, o que é que esse cara está fazendo? Ele só está pegando os valores dos vértices, certo? Ele não está pegando cor, ele só está pegando os valores dos vértices e atribuindo para essa variável aqui, vert position, que está no shader. Eita, mano! Pois é, eita, mano. Certo? Então, isso daqui é a conexão que eu estou fazendo com o vertex, né? Com o vertex shader. Então, aqui é que eu estou atribuindo lá para o vertex shader, para ele trabalhar lá. Tá? As cores vão aonde, professor? Também vão lá no vertex shader, só que o atributo é o quê? É o vertcolor, né? Então, eu vou agora trabalhar com vertcolor, criar uma variável aqui, mesma estrutura, tá? Só que vai mudar o seguinte, ó. O atributo que eu vou pegar, né? Aqui, desculpa o erro, é color position, né? Depois eu vou alterar. Aqui é um color attribute location, que é esse mesmo cara aqui, tá, pessoal? Aqui é o color attribute location. Aqui eu vou dizer o seguinte, olha, tu vai pegar de 3 em 3. 3 elementos, tá? Então, vou pegar de 3 em 3. O tipo de elemento é float, não é normalizado. O tamanho dessa estrutura é 5. Só que eu só vou pegar 3 e eu vou ter um offset de 2, ou seja, eu tenho 5 valores. Só que eu não vou pegar nem o primeiro, nem o segundo, eu vou começar nem o 0, nem o 1, eu vou começar do 2. Aí eu pego só aqueles 3 últimos. Pula a linha, pula 2, pega os 3, pula a linha, pula 2, pega 3, entendeu? Então, aí dessa forma eu só estou pegando quem? As cores, tá? Então, no anterior, eu estou pegando... eu estou lendo a linha todinha, pessoal, aqui, ó. Estou lendo a linha todinha daquele buffer, né? Está atribuindo ao buffer. Estou lendo todo o buffer, armazenando a posição e lendo todo o buffer e colocando a cor, né? Vértice, posição e cor, tá? Pronto. Então, isso daí já vai fazer essa conexão do buffer, tá? Com o shader, certo? Então, tudo nesse contexto desse buffer. Eu estou trabalhando só com esse buffer. Então, tem que fazer dessa forma aí. Beleza? Pronto. Então, eu já conectei os vértices e as cores com o shader. Agora, eu vou ter que definir a forma. Como é que é essa forma? Como é que ele vai ser rasterizado, tá?
E aí, eu tenho várias formas de rasterizar, tá? Eu posso trabalhar com pontos, posso trabalhar com linhas conectadas, né? Somente com linhas e fechando essas linhas, né? Com triangles, com triangle strip e com triangle flan, tá? Uma dica para atividade, vocês provavelmente vão trabalhar com esse último aqui, beleza? Ó, já dando uma dica aqui para atividade remota, tá? Então, cada número está relacionado com a quantidade de vértices do buffer, tá? Como eu tenho 3 vértices, então o ideal seria trabalhar com qual? Triangles. Então, quando eu coloco triangles, ele já vai fechar o triângulo com 3 pontos. Se eu der 3 pontos para ele, ele vai entender que aquilo ali vai formar um triângulo e vai conectar esses pontos por linhas, tá? Então, isso é feito com esse comando aqui, ó. Então, eu vou dizer para ele utilizar o programa, né? Eu já setei os atributos, já setei os atributos que eu quero, né? Que é a posição e a cor. Eu digo, que é como se eu dissesse assim, executa o shader, né? E aí na próxima linha eu estou dizendo como é que é a forma de rasterização disso, tá bom? Então, a forma de rasterização você vai utilizar o triangles, pegando do vértice 0 ao vértice 3 desse buffer. Então, ele vai pegar o primeiro ponto, o segundo ponto e o terceiro ponto. Então, ele vai do 0 ao 3, tá? Aliás, desculpa, foi mal. Não é do 0 ao 3, não. O primeiro cara é o vértice inicial, tá? É o vértice inicial. O segundo é a quantidade, tá bom? Então, aqui eu estou dizendo o seguinte, olha, tu vai começar do primeiro vértice e tu vai pegar 3 vértices. Então, ele vai pegar o primeiro vértice e vai pegar os vértices posteriores em sequência. Por que isso? Né? Se eu quiser desenhar vários triângulos, tá, pessoal? Eu poderia colocar naquela estrutura lá o outro triângulo, outro triângulo, outro triângulo. E aí ele vai desenhar cada triângulo individualmente. Só com esse comandozinho aí. Vamos supor que eu fosse desenhar, criei lá o vértice triângulos, né? Coloquei 9 pontos, né? Que corresponde a 3 triângulos. Aí aqui eu ia colocar o seguinte, ó. GL, draw raise, GL triangles, 0,9. A cada 3 ele desenha um. 3 desenha outro, 3 desenha outro, tá? Então, a gente utiliza o mesmo código, né, para desenhar vários triângulos, tá bom? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplozinho de outra estrutura utilizando isso, certo? Antes da gente vir aqui, eu vou mostrar o código, tá? Final, como é que foi produzido. Aqui, tá aqui. Pronto. Então aqui, ó, só dando a recapitulada, eu tô pegando o vertex e o fragment color que está lá no template, né, lá no HTML, fazendo as verificações, né, está tudo ok com esse vertex, com esse fragment color aqui, ó, se ele compilou legal, tanto o vertex como o fragment, né, e aqui verificando se não houve nenhum erro aqui, nem na validação, né, desse shape, que a gente viu lá no começo. Aqui eu estou definindo os vértices do triângulo, né, aqui eu estou trabalhando com somente um triângulo, tá? E aqui eu coloquei as cores para ele, né? Vermelho, o segundo é verde, o terceiro é azul. Beleza. Aqui, pessoal, ele só está trabalhando com esse buffer, tá? Então, por isso que eu não estou definindo qual é o que ele está trabalhando. Ele já sabe qual é, tá? Aqui eu estou pegando a posição, aqui eu estou pegando a cor, estou atribuindo lá para o shader, utilizando o shader e utilizando aqui a rasterização, né? Como é que ele vai chegar esse desenho, como triângulos. Beleza. Se eu quisesse não desenhar triângulos, eu quero desenhar linhas, professor. Em vez de triângulo, eu não quero triângulo preenchido, não, eu quero linhas. Então, qual é o comando para a linha aqui, ó? Para a linha, eu quero uma linha fechada, ó. Por exemplo, eu vou definir os 3 pontos e ele vai fechar. Eu ia utilizar esse line loop, tá? Então, eu ia vir aqui, ó, no código, colocar aqui line loop, tá? Então, esse código faria o quê? Bora lá para
pro desenho. O que é que ele ia fazer, ó? Aqui não, aqui. Deixa eu ver se eu salvei no lugar certo. Aqui mesmo. Ó, não dá para enxergar muito bem, porque está muito pequeno. Eu vou dar um zoom aqui, ó. Ó. Agora ele está desenhando as linhas em vez do triângulo preenchido, certo? Aqui o primeiro começa verde, né? Vermelho e verde, vermelho, azul, né? Então ele vai dar esse degradê, só que agora utilizando linhas, tá? Que eu defini linhas lá. Se eu colocar pontos, aí você só vai ver só o pontinho aqui. Como ele vai estar muito pequeno, mal dá para ver, né? A gente pode aumentar a largura dessa linha também, mas só que não é foco da aula de hoje, é só mesmo dar essa noção inicial, tá bom? Então a gente pode alterar a forma de rasterização com esse comandozinho aqui, tá? Vou voltar aqui para o triângulos novamente. Triangles, tá certo? Eu vou triângulo, tá? Então, aquele comandozinho ali é que vai ser responsável pela rasterização, beleza? Então, vamos para a última atividade para fechar, né? Vou agora pegar aqui a imagem. Então, a questão é toda essa daqui, tá? GLSL, tá, pessoal? O nome lá para a linguagem de shader, tá? Que a gente utiliza para editar o shader. O John colocou que é a letra D, né? Correto. É isso mesmo, John. Então, o código do shader é compilado para ser executado em uma GPU, que pode, né, não necessariamente ter a mesma arquitetura do conjunto de instruções da nossa máquina, tá? Então, pode acontecer da GPU ela ter uma forma de instrução diferente, certo? Então, o objetivo do shader é executar em GPU. Então, falou de shader, está relacionado à GPU. Eu estou trabalhando diretamente com a GPU, tá? E aí, isso é o legal, né? Que a gente pode utilizar o potencial da GPU da nossa máquina, tá? Em vez de utilizar a CPU para fazer os desenhos, beleza? Pessoal, vou encerrando por aqui. Vai aparecer a atividade remota precisamente às 12 horas. O objetivo é simples, tá? É vocês fazerem isso daqui, ó. Opa, vou dar. Já deu parte do código aqui, ó. Quase. Ó, vocês vão ter que fazer um quadrado, tá? Em vez de um triângulo, um quadrado. Mas já tá gravado, né? Eu acho. Então dá para ver um pedaço do código. Ainda dei um pedaço do código sem querer. Então, ó, vocês vão ter que desenhar um quadrado. Minha dica é: vocês vão alterar 2 lugares, tal. Dica de ouro: 2 lugares. Primeiro lugar, definição dos pontos e vértices, tá? Uma observação: eu quero que vocês mudem a cor, tá? Coloquem cores diferentes para vocês verem o resultado, certo? Para cada vértice. Vocês vão alterar lá e vão alterar lá no. E vocês vão alterar lá na definição da rasterização, tá? Então, vocês vão fazer a alteração diretamente aqui, tá? Aqui já está o código que a gente trabalhou na aula agora, certo? Só para definição do objeto. E aqui vocês vão alterando as coisas para ver funcionando, tá? Por exemplo, quero colocar aqui cor branca para o vértice, para o primeiro vértice, ó. Então ele já vai alterar automaticamente, tá? Então vocês podem já, aqui vocês já estão programando, né? Então você pode definir aqui as cores de acordo, tá? Então, eu acho que vai dar para vocês fazerem essa atividade boa. Então vocês vão ter que alterar aqui e vão ter que alterar aqui, tá bom? Então, essa é a minha dica. Vocês não vão ter que fazer mais nada no resto. É só nesses 2 lugares que vocês vão mexer para fazer o quadrado aparecer,
Tá bom? Então, as dicas são essas, tá? Qualquer dúvida, falem aí comigo, beleza? Utilize esse final de semana, pessoal. Utilize esse final de semana para matar esse daí rapidinho. É rapidinho, é só esses 2 cantos que vocês vão ter que alterar, beleza? Já estou dando aí quase a resolução da questão, beleza? Então, boa atividade, bom final de semana para todos vocês. A gente se encontra segunda-feira, né? Nesse horário, tá? Pois é, para que tanta vontade de matar o final de semana, né? Façam hoje, né? 30 segundinhos, resolve isso daí. E aí curte final de semana, só de boa lá na praia e tal, né? Sem aglomeração, pelo amor de Deus. Então faça atividade hoje e aproveite o final de semana, tá? Tranquilo. Manda logo a atividade, só dá um print lá da sua solução e pronto, morreu. Beleza? Ok? Falou, falou quem bebe. Beleza, pessoal? Então, tchau, tchau. A gente se vê segunda-feira. Bom final de semana para todos vocês aí. Não bebo também não. Não bebo também não, só água. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.